Começo com derrotas para o futebol paraense no Campeonato Brasileiro. O Paysandu perdeu na Vila Belmiro para o Santos. O Remo perdeu no Baenão para o Volta Redonda. Os detalhes das duas partidas aqui no Nesf Segundo Guerra para você. Não foi um bom começo para o futebol paraense no Brasileirão 2024. Na Série B, o Paysandu estreou jogando na Vila Belmiro, sem público, contra o Santos, que é o clube que tem o carimbo, o passaporte, pelo menos teoricamente antecipado, para voltar à Série A no ano que vem. O Paysandu mostrou um time aplicado taticamente, fez um primeiro tempo de boa qualidade, dificultando as ações do Santos, foi até um time melhor postado, mais envolvente na primeira etapa. O técnico Hélio dos Anjos começou mesmo com o Quintana ao lado do Wanderson na retaguarda e manteve a base da equipe nas outras posições. No segundo tempo, utilizou ainda o Gabriel Santos como alternativa, ele não foi bem. Se o Paysandu fez um bom primeiro tempo, não conseguiu jogar tão bem no segundo tempo, foi dominado pelo Santos nos primeiros 30 minutos, acabou tomando o primeiro gol. Gabriel Bispo havia entrado no lugar do Leandro Vilela e não conseguiu matar a jogada na força do Pedrinho, que saiu da direita para o meio fazendo facão, se livrando da marcação, e quando o Bispo deu o bote, passou da bola e o Pedrinho conseguiu chutar por entre as pernas do Bispo para vencer o goleiro Matheus Nogueira, fazendo então 1-0. O Paysandu, depois que tomou o gol, até tentou algumas alternativas. Já tinha Juan Ribeiro pelo lado direito, o corredor dobrado com o Michel Macedo, Edilson e Edinho haviam saído. Paysandu que perdeu Robinho ainda no primeiro tempo, mas o Val Soares entrou e entrou bem. Então o Paysandu teve um primeiro tempo aplicado, tático, bem ajustado, que surpreendeu o Santos, e na etapa derradeira o Santos modificou a história do jogo. O Paysandu, depois que tomou o primeiro gol, repito, ainda tentou algumas investidas, ainda teve um momento de lucidez, uma cabeçada, uma resvalada de cabeça do Nicolas para a defesa do goleiro, algumas inversões de bola interessantes, mas acabou tomando o segundo gol do Guilherme. Outra vez a jogada pela direita, a batida cruzada, o rebote e o Guilherme numa posição ajustada, ratificada pelo VAR, colocou a bola para o fundo do barbante. 2-0 para o Santos, lições importantes para o Paysandu. Hélio dos Anjos olha agora para a próxima partida, tem 10 dias de preparação para o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que será um adversário difícil. O Botafogo jogou em casa na primeira rodada contra o América Mineiro, tomou um gol e foi em busca do empate. É um time que tem, inclusive, o Patrick Bray, ex-jogador do Paysandu, agora como extrema pela direita, mesmo sendo canhoto. Foi assim que ele jogou como atacante, pelo menos no jogo de estreia. E tem ainda o Gustavo Bochecha, o armador que atuou no Clube do Remo. Só dia 29 o próximo jogo do Papão. Hélio dos Anjos saiu chateado, triste com o resultado, mas esperançoso, entendendo que esse time do Paysandu dará alegrias ao seu torcedor. O Clube do Remo recebeu a equipe do Volta Redonda no Baenão. 7.000 pessoas, pouco mais de 7.000 pessoas, prestigiaram a estreia do Leão no Campeonato Brasileiro. O Remo começou muito mal a partida, um primeiro tempo abaixo, principalmente os primeiros 30 minutos. Aliás, o técnico Gustavo Mourinho fez algumas alterações que surpreenderam. Por exemplo, colocou o Silas como atacante centralizado, sendo ele, então, o 9 com movimentação. Essa foi a estratégia. Abriu pelo lado direito o Felipinho, pelo lado esquerdo o Guilherme Cachoeira, deixando o Ronald fora da equipe. Trouxe também o Sheldon para ser o companheiro de Níger, uma mudança no miolo de zaga do Clube do Remo com relação aos últimos jogos. E também estreou o João Afonso como volante, o primeiro volante da equipe azulina. O resultado foi desastroso. Primeiro tempo muito ruim do Remo, já melhorando um pouquinho na reta final do jogo, e o Volta Redonda fez 1-0 com o MV num belo gol na metade da primeira etapa. No segundo tempo, o Remo voltou com alterações e voltou diferente.
voltou com Ronald, voltou com Ribamar, com Matheus Anjos e imprensou, amassou o Volta Redonda. Com muita chuva, é verdade, na etapa derradeira, mas o Remo teve várias oportunidades, várias chances de empatar o jogo e só conseguiu num chute cruzado do Jaderson, pegando o rebote e mandando para o fundo do barbante. 1-1 e o Remo continuou na pressão, buscando o segundo gol. O Remo teve oportunidades para virar o jogo, teve chances, mas acabou sendo castigado no final da partida. Uma cobrança de escanteio no primeiro pau, o Pavani disputando a bola, também com a presença da própria zaga do Clube do Remo, acabou cabeceando contra. E o Marcelo Rangel nada pôde fazer. Ainda desviou, a bola bateu no travessão e morreu no fundo do gol azulino. 2-1 para o Volta Redonda, com este gol contra do Pavani. O Remo ainda tentou articular algumas jogadas, chutou. O goleiro Jean, da equipe do Volta Redonda, foi o grande nome do espetáculo, fez uma partida exuberante, mas no último lance do jogo, o atacante Ribamar sofreu pênalti e o árbitro nada marcou, mandou seguir a partida. Foi muito clara a penalidade. Ribamar estava na disputa da bola, à frente do zagueiro, e o zagueiro entrou nas costas do Ribamar, tirando totalmente o atacante azulino da possibilidade de domínio da pelota, de ficar com a posse. Pênalti que o árbitro não considerou, ignorou e mandou seguir o jogo. O Remo sofre o primeiro revés em casa e vai enfrentar agora o poderoso Atlético, lá em São João del Rei. O Atlético, que tem uma estrutura grande, é um time que precisa de muita atenção e o Remo vai ter que estar focado contra este adversário no jogo da próxima semana, no próximo sábado, dia 27, lá no interior mineiro. Agora é virar a página da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, das séries B e C, e pensar no futuro, pensar adiante, olhar para o que vem por aí. É o que temos. Um abraço a todos, saúde, até a próxima!